A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de 2 Samuel, a história de Davi. A história de Davi, ela inspira, mostra um homem que passou por lutas, mas que jamais deixou a presença, a grandeza de Deus na vida dele. E sempre lutou para ter a presença de Deus na vida dele. É um exemplo, é uma inspiração para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Ontem terminamos no capítulo 19, 2 Samuel, né? Terminamos no 23, onde Davi perdoou Simea, né? Que tinha amaldiçoado ele quando ele tinha ido embora por conta da perseguição de Absalão. Absalão era morto, ele estava retornando para o seu reino. E ontem a gente viu, né, as pessoas indo para atravessar o rio junto com ele, toda aquela tradição, aquelas honras de rei, para trazer ele de volta para o palácio. Só que aqui no verso 24 até o 39 de 2 Samuel 19, continua a travessia dele no rio, as pessoas ali com toda aquela honra de chefe de estado, para ele poder chegar no seu palácio, ia demorar um pouco, e ele passou por algumas situações. A primeira dela foi a de Simea, que pediu perdão e ele perdoou. E vamos dar continuidade a essa trajetória dele até chegar ao seu palácio. Então hoje vamos falar em 2 Samuel 19, do 24 ao 39, onde o tema é o retorno de Davi para o palácio. Ontem iniciamos nesse retorno e hoje vamos dar continuidade. Amém? 24. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Veja que a situação de Mefibosete não estava boa. Antes ele comia na mesa do rei, mas se ele não fez nada disso para se encontrar com o rei, a gente sabe que o seu patrão, seu empregado, que era Ziba, enganou Mefibosete e foi levar comida para Davi, quando Davi estava no deserto, que Absalão tinha usurpado o palácio, e disse que Mefibosete não quis se encontrar com ele. E mentiu. Aí veja o encontro dele com Davi. Porque a Bíblia diz: não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja mostrado. Está lá em Marcos 4, 22. A mentira ela é sempre revelada. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Davi perguntou. Ele respondeu: ó rei, o senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear os jumentos para que eu pudesse montar e ir com o Senhor. Mas o meu escravo me traiu. Foi Ziba. E ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade, portanto faça o que achar melhor. Mefibosete foi muito verdadeiro. Ele contou a verdade, mas disse: o Senhor é o anjo de Deus, é o rei, né? Faça como achar melhor. Então ali com certeza Davi viu que ele não estava com mentira, né? Ele não xingou, era escravo dele, mas ele era limitado, era aleijado das duas pernas. Então ele não xingou, ele só disse em poucas palavras toda a verdade. Toda a família do meu pai merecia ser morto pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de pedir mais nenhum favor. Ele reconhecia o quanto Davi foi bom para com ele. Porque quando Davi foi rei, de início, colocou ele para sentar na mesa com ele como um homem de honra. Afinal de contas, ele era filho de Jonathan, seu amigo. O rei respondeu: não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será Perdão, não diga mais nada. Quer dizer, ele entendeu que era verdade, né?
Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Porque Ziba era o escravo dele. Ziba mentiu para Davi. Que Ziba fique com tudo. Olha que caráter de Mefibosete. Respondeu Mefibosete: para mim, o suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Mefibosete disse: olha, que Ziba fique com tudo. O bom é que o Senhor volte para casa. Mefibosete tinha integridade, tinha gratidão a Davi. Basília, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Veja que cada um tinha uma história para contar a Davi quando Davi foi parando, para ir falando com eles. Era a trajetória de Davi, era o retorno de Davi para o palácio. E muitas vezes, diante de deserto, nós passamos por isso. Nós passamos por etapas, vamos conhecendo história, vamos passando por dificuldade com determinadas pessoas, como Ziba fez com Mefibosete, né? Como esse rapaz, esse Simea, que pediu perdão a Davi. E ali era uma providência de Deus. Davi passar e saber cada história daquela, antes de chegar no seu palácio, para ele ver o que tinha acontecido enquanto ele estava no deserto. Muitas vezes eu e você não tem noção de muita coisa. Passamos por o deserto, passamos por pessoas que mentem, que nos enganam. Mas quando a gente for retornando, quando a vitória for chegando, o Senhor vai esclarecendo muita coisa. Como esclareceu aqui a Davi cada situação dessa. Basilaide era bem-vindo, bem velho. Tinha 80 anos de idade, era muito rico. E quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Olha que interessante. Aqui, Bezalai era um homem rico, que tinha sustentado Davi quando Davi estava no deserto. Aí agora era a hora de Davi o abençoar. Bezalai, disse o rei, venha para Jerusalém, disse o rei, né, Davi a Bezalai. Venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Gratidão, né? Porque a gente tem que ser grato com as coisas, a gente tem que lembrar das bondades das pessoas. A gente tem que lembrar de coisas que fizeram para nós lá atrás. E na hora que Deus lhe der a oportunidade, abençoe essas pessoas. Mas ele respondeu, eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto o gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Bezalai estava contando como era a situação dele agora, depois de idoso. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixa-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. Bezalai disse que queria ficar ali, perto do túmulo dos pais, porque com certeza, quando ele morresse, ele queria ser enterrado ali. Mas ele pediu um favor a Davi, que levasse o escravo dele para ajudar ele. O rei respondeu, eu levarei comigo e farei por ele o que você quiser. Farei por você qualquer coisa que me pedir. Então, Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Bezalai e lhe deu a sua bênção, e Bezalai voltou para casa. Não é interessante? Veja quanta coisa Davi soube quando saiu do deserto, né? Ele teve ciência de algumas coisas e ele pôde ajudar algumas pessoas. Isso no retorno dele. E ele não tinha chegado ao palácio ainda. Quantas coisas às vezes eu e você não sabe quando estamos no deserto, não é verdade? As dores, as traições que a gente está por dentro, a gente sabe. Mas existem coisas que eu e você não sabe, que na hora certa Deus esclarece. Como estava esclarecendo cada situação dessa a Davi. Para terminar, aqui em Lucas 21, olha o que Jesus falou, do verso 34 ao 36. Jesus terminou dizendo, fique alerta, não deixe que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida
faça vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Jesus aqui estava falando no grande dia, que as bebedeiras, que os problemas dessa vida, as festas, não fizessem com que as pessoas, o final dos tempos, aquele grande dia pegasse de surpresa. Aí você diz, mas ninguém sabe, eu sei. Mas a gente se pega com Deus, a gente sempre busca o Senhor, para que naquele dia a gente esteja com Ele. Porque quando o dia chegar, com certeza vai assustar todo mundo. Mas quem for do Senhor, quem estiver vigilante, quem estiver na posição que Ele quer, vai morar com Ele. Era isso que o Senhor queria dizer, não fique disperso. Como se fosse uma armadilha, pois eles cairão sobre todo o mundo inteiro. Ele quis dizer assim que aquele dia vai cair sobre tudo e todos. O que eu quero dizer com essa mensagem agora, de Lucas 21, do 34 ao 36, é que naquela caminhada de Davi, voltando, retornando para o palácio, no deserto, ele já teve ciência de muita coisa. Imagina quando ele chegasse no palácio. Então a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto para as adversidades da vida. A gente tem que estar pronto para ouvir coisas ou descobrir coisas que vai nos magoar mais ainda do que já passamos. Temos. A gente, humanamente falando, não ficamos prontos, não. Mas com a orientação da palavra, a gente fica. Porque Davi conduzia cada situação de uma forma direcionada? Porque era Deus que o direcionava. Ele tinha comunhão com o Senhor. E quando eu e você tem comunhão com o Senhor, passamos por alegria, por tristeza, por dificuldades, mas sabemos como agir, porque o Senhor está conosco. Para terminar, o 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de que poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poder estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Não é interessante? Jesus manda vigiar e orar para ficar de pé quando o Senhor vir. Então ore, minha gente, que eu ore também, que a gente vigie com todas as situações dessa vida, que a gente sempre peça força a Deus, sempre tenha comunhão com o Senhor, porque várias adversidades nós ainda iremos passar, por luta, por decepção, por percas, por tristeza, por luto, mas com Jesus tem orientação, com Jesus tem discernimento, com Jesus tem o ponto X, tem o direcionamento certo. Só eu e você não podemos perder o foco. Porque Davi estava retornando para o seu palácio, tinha perdido seu filho, mas veja quanta coisa ele já soube antes de chegar no palácio. Mas estava ali, centrado, ouvindo e resolvendo cada situação. E com Jesus, a gente sempre vai estar centrado e centrada. Amém? Que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.